A CEO Sofia Mendes demitiu Caio Ferreira ali mesmo no chão da fábrica, ordenando que ele saísse da propriedade em 10 minutos. Caio não discutiu. Ele só pegou sua mochila velha e saiu em silêncio. Mas ele não foi para casa. Ele virou nas vielas mais escuras da periferia de São Paulo. Alguma coisa fez a Sofia seguir ele. O carro dela parou em frente a um prédio abandonado, e ela ficou paralisada quando viu o Caio ajoelhado, dividindo comida e fazendo curativo nas feridas de um grupo de crianças de rua, que chamavam ele de pai. 3 semanas antes, Sofia tinha assinado o contrato que ia salvar ou destruir a carreira dela. O conselho da Mendes Dinâmica tinha sido bem claro: cumpre o prazo do novo protocolo de produção, ou sai do cargo. Valdir Souza, o membro mais duro do conselho, tinha se inclinado sobre a mesa de mogno, e dado o ultimato com frieza: você é mole demais, Sofia. Líderes moles constroem empresas moles, e empresas moles quebram. O aviso ficava martelando na cabeça dela, porque ela sabia de onde vinha. O pai dela tinha construído a Mendes Dinâmica do zero, mas foi traído pelas pessoas que ele confiava. Gerentes que sorriam na cara dele enquanto roubavam da empresa. Operários que exploravam a bondade dele e cortavam caminho, quase matando alguém. Sofia tinha visto a saúde do pai piorar enquanto os processos na justiça se acumulavam. Ela fez um juramento no enterro dele: nunca confie, nunca deixe o sentimento atrapalhar o julgamento. Dirija a empresa como uma máquina, porque máquina não mente. A fábrica estava cheia de acidentes de segurança, coisas pequenas na maioria, vazamentos de óleo que não deviam acontecer, sensores que davam pane e a manutenção não explicava. Um operário que escorregou no fluido hidráulico e quebrou o pulso. A seguradora já estava rondando, e o Valdir tinha sido claro: mais um acidente grave e ia rolar investigação completa. Sofia precisava de bodes expiatórios, precisava de disciplina, precisava que todo mundo visse que fraqueza não seria tolerada. Caio Ferreira trabalhava no turno da noite, quase não falava com ninguém, sempre pegava as tarefas mais pesadas, nunca reclamava. Mas tinha anotações no arquivo dele: sai da estação de trabalho com frequência, faz pausas não autorizadas. Foi visto carregando itens pessoais para fora da empresa. O supervisor tinha dado advertência 2 vezes no último mês. Caio sempre tinha uma explicação, mas as explicações eram vagas. Emergência familiar, assunto pessoal, preciso sair 15 minutos. A mochila era o que mais incomodava o pessoal. Caio carregava ela para todo lugar. Nunca largava do lado. No refeitório, os operários cochichavam. Uns achavam que ele roubava ferramentas. Outros achavam que era tráfico. Seu Arnaldo, o segurança do turno da noite, tinha visto Caio saindo com comida várias vezes, mas nunca denunciou. Tinha alguma coisa no Caio que não batia com o perfil de ladrão. O jeito que ele sempre dizia obrigado. O jeito que ele ajudava o Arnaldo a consertar o trinco do portão sem pedir. O jeito que ele parou uma vez para ajudar a faxineira idosa a carregar um saco de lixo pesado, mesmo estando com pressa. O que a Sofia não sabia é que o Cláudio Vargas, chefe de operações dela, estava esperando o momento certo para eliminar o Caio. Não era pessoal, era negócio. Caio tinha o hábito de notar coisas que não devia notar. Ele questionou por que certos sensores de segurança estavam sendo ignorados para aumentar a cota de produção. Ele rebateu quando Cláudio mandou a manutenção pular as inspeções para cumprir prazo, e o Caio começou a fazer perguntas sobre os contratos de reparo, sobre por que a mesma empreiteira sempre ganhava as licitações, mesmo com serviço ruim pra caramba. O Cláudio tinha um esquema financeiro com essa empreiteira. Caio era uma ameaça pro sistema lucrativo. O incidente aconteceu numa terça à noite, 48 horas antes do prazo da Sofia. A linha principal de produção travou com um grito metálico que ecoou na fábrica toda. Os sensores de temperatura subiram pro vermelho. Alguém tinha silenciado o alarme. Caio foi o primeiro a chegar no painel de controle. Ele viu exatamente o que estava acontecendo. Um rolamento esquentando demais. Fricção aumentando. Fluido hidráulico vazando perto de uma junção elétrica. Se a linha continuasse rodando, o sistema inteiro podia pegar fogo. Caio gritou para parar de emergência. O Cláudio, que estava supervisionando o chão de fábrica aquela noite, mandou ele calar a boca. Estamos atrasados na cota. Não podemos parar. Caio não hesitou. Ele apertou o botão de emergência. O e-stop que cortou a energia da linha inteira. As máquinas pararam de repente. As luzes piscaram.
No silêncio súbito, todo mundo ouviu o chiado do metal superaquecido esfriando. A parada custou R$200 mil para Mendes Dinâmica em produção perdida. O Cláudio agiu rápido. Puxou os logs dos sensores, editou os horários, apagou as partes que mostravam o vazamento de óleo e o pico de temperatura. Deixou só a parte onde o Caio apertava o botão. Depois montou um relatório e levou direto pro escritório da Sofia. Caio Ferreira acabou de sabotar a linha de produção. Temos documentos. E com o seu prazo chegando, você precisa mostrar pro conselho que tá no controle. Valdir Souza ligou pra Sofia naquela mesma manhã. Estou sabendo de mais um incidente. Preciso ver uma cabeça rolar. Sofia, naquele dia, já estava acordada há 36 horas seguidas. A pressão estava esmagando. Ela olhou pro relatório do Cláudio, viu o custo da parada. E tomou uma decisão. Sofia foi pro chão da fábrica na troca de turno. Quando os turnos do dia e da noite estavam os dois presentes, Caio estava lavando as mãos na pia industrial. Ela não chamou ele pro escritório. Queria que todo mundo visse. Caio Ferreira, você causou um prejuízo enorme para as operações da empresa. Você agiu sem autorização e nos custou centenas de milhares de reais. Você está demitido. Tem 10 minutos para sair da propriedade. O chão ficou em silêncio. Caio secou as mãos devagar. Não discutiu, não se defendeu. Só olhou para Sofia por um longo momento. E ela viu algo nos olhos dele que incomodou. Não era raiva. Parecia que ele já esperava isso. Como se estivesse esperando. Preciso pegar minha mochila. Caio falou baixo. A voz firme, mas com uma urgência que ela não conseguia identificar. Ele olhou pro relógio na parede. Posso sair agora? A pergunta era estranha. A maioria das pessoas teria discutido, exigido explicação, ameaçado processo. Caio só queria sair. Imediatamente. Sofia fez que sim com a cabeça. Caio foi pro armário, pegou a mochila surrada e seguiu pro portão. Seu Arnaldo abriu o portão para ele. E o Caio saiu pro cinza da manhã sem olhar para trás. Sofia devia ter sentido alívio. Tinha feito o que o conselho exigia. Tinha mostrado força. Mas alguma coisa cutucava ela enquanto via o Caio sumir na rua. A mochila. O jeito que ele apertava ela contra o peito como se tivesse algo precioso. Ela tinha dado uma olhada dentro quando ele abriu no armário. Curativos, remédio infantil, pão, pasta de amendoim. Não era ferramenta. Não era coisa roubada. Seu Arnaldo se aproximou dela perto do portão. O velho segurança parecia desconfortável. Dona Sofia, sei que não é da minha conta. Mas o Caio Ferreira não é um cara ruim. A mandíbula da Sofia travou. Ele custou 200 mil para a empresa. Seu Arnaldo balançou a cabeça devagar. Talvez. Mas eu trabalho aqui há 23 anos. E nunca vi alguém que... Ele pedia para eu deixar o portão aberto 30 segundos a mais depois do turno. Nunca explicou por quê. Só sempre dizia obrigado. As palavras grudaram na Sofia. Ela tentou voltar pro escritório. Tentou focar nos relatórios de produção. Mas a mente dela ficava voltando pro Caio. Os curativos, o remédio, o pão, a necessidade desesperada de sair logo. Ela tomou uma decisão que nem ela mesma conseguia explicar. Entrou no carro, não o sedã da empresa com motorista, mas o carro pessoal dela. Falou para si mesma que só ia verificar se o Caio não estava roubando nada. Mas isso não explicava porque as mãos dela tremiam no volante. Ela viu ele 3 quarteirões depois da fábrica. Caio andava rápido, cabeça baixa, mochila apertada no peito. Ele parou numa vendinha de esquina. Daquelas que vendem mercadoria vencida com desconto. Pela janela, Sofia viu ele contando moedas. Comprando leite e pão de ontem. A dona da venda, uma senhora idosa, colocou pãezinhos extras na sacola sem cobrar. Eles claramente se conheciam. Caio saiu da loja e virou para uma parte da cidade que Sofia só via da marginal. Ruas com buraco que engolia pneu, postes de luz que piscavam ou nem funcionavam, prédios com janela tapada e parede cheia de pichação. Era para onde as pessoas iam quando o sistema mastigava e cuspia. O instinto corporativo da Sofia gritava para ela virar o carro, mas ela continuou seguindo. Caio andava pelo bairro como quem pertence ao lugar. Cortando o caminho por becos, evitando as ruas principais. Uma criança, uns 10 anos, ficou de sentinela na esquina. O moleque viu o Caio e correu na frente, claramente levando o recado. Sofia estacionou o carro um quarteirão depois e seguiu a pé, ficando nas sombras. Ela encontrou ele no esqueleto de um prédio abandonado. Um daqueles que a prefeitura condenou mas nunca derrubou. As janelas eram só buraco.
A porta da frente pendurada numa dobradiça só. Lá dentro, Sofia viu um brilho fraco de vela ou lanterna. Ouviu vozes de criança. E depois ouviu algo que apertou o peito dela. O pai chegou. Sofia chegou mais perto, encostada na parede de concreto, espiando por uma fresta nas tábuas. A cena que ela viu quebrou todas as suposições que ela tinha feito sobre o Caio Ferreira. Ele estava ajoelhado no chão sujo, rodeado de 4 crianças de uns 6 a 12 anos, dividindo a comida em porções iguais, cortando o pão com cuidado, medindo o leite em copos diferentes. Não estava com pressa. Estava conversando com cada criança individualmente. Uma menina de cabelo bagunçado levantou o joelho ralado. Caio limpou com água mineral, passou pomada e enrolou o curativo da mochila. Maitê, tem que tomar mais cuidado nessa escada. Falou ele com carinho. A menina Maitê sorriu. Eu tava tentando pegar o cobertor bom do 3º andar. Um menino mais velho, magro e desconfiado, vigiava pela janela quebrada. Léo, vem comer. Caio chamou. O menino Léo balançou a cabeça. Alguém tem que ficar de olho. A voz do Caio foi firme mas gentil. Eu tô aqui agora. Você pode descansar. Léo hesitou, depois foi e sentou do lado de um menino menor que já comia. Caio bagunçou o cabelo do menino menor. Theo, vai devagar. Tem pra todo mundo. A menorzinha, um menino que não devia ter mais de 6 anos, subiu no colo do Caio. O garotinho fez que sim com a cabeça, mas Sofia viu ele tremendo. Caio enrolou o casaco nele e abraçou. Pesadelo de novo? O Enzo sussurrou algo que Sofia não ouviu. A resposta do Caio foi baixa e calmante. Eu tô bem aqui. Você tá seguro. Sofia não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. O homem que ela tinha demitido, o homem que ela humilhou na frente de todo mundo, estava sendo pai para as crianças que o mundo abandonou. Isso não era caridade. Não era para aparecer. Isso era um homem que tinha feito dessas crianças a vida dele. Ela ficou ali 10 minutos olhando. Caio ensinando a Maitê a ler num livro surrado. Ajudando Theo com conta de somar usando pedaço de papelão como quadro. Verificando a testa do Enzo para ver se tinha febre. E o Léo aceitando comida a contragosto enquanto mantinha a pose de protetor. Essas crianças chamavam ele de pai não por sangue, mas porque ele era a única estabilidade que elas conheciam. Sofia finalmente entendeu por que o Caio precisava sair correndo. Porque ele pegava aquelas pausas de 15 minutos. Porque ele carregava aquela mochila para todo lugar. Ele não estava roubando da empresa. Ele estava roubando tempo para manter 4 crianças vivas. Caio tinha sido engenheiro de segurança antes. Sofia não sabia disso, mas ia descobrir depois. Ele era bom no que fazia, especialista em sistemas de resposta de emergência. 2 anos atrás teve um incêndio num abrigo temporário do outro lado da cidade. Uma criança morreu porque os detectores de fumaça foram desligados para economizar bateria. Caio tinha sido o engenheiro que assinou o laudo de inspeção 3 meses antes. Ele fez tudo conforme o manual, mas confiou no gerente do abrigo quando o cara disse que os detectores estavam funcionando. Caio não testou cada um fisicamente. A culpa destruiu ele. Ele largou o emprego de engenheiro, pegou o serviço na fábrica porque não precisava de referência. E começou a usar cada minuto livre para checar acampamentos de rua, procurar crianças, garantir que elas tivessem o que precisavam para sobreviver. As 4 crianças daquele prédio não foram as primeiras que ele ajudou, mas foram as que ficaram, as que não tinham para onde ir. Os pais do Léo estavam presos. A Maitê tinha saído do sistema de acolhimento sem qualificação e sem grana. O Theo fugiu de casa abusiva. O Enzo foi abandonado num hospital e sumiu nas rachaduras do sistema. Caio criou regras pro grupo. Não roubar, a não ser que seja para sobreviver. Sem violência. Todo mundo divide. Todo mundo aprende alguma coisa todo dia. As crianças seguiam as regras porque entendiam que o Caio era a diferença entre viver e morrer. Sofia se afastou do prédio com as mãos tremendo. Entrou no carro e ficou sentada 20 minutos olhando pro nada. Tudo que ela acreditava sobre força, disciplina e negócio estava desmoronando. Ela tinha demitido um homem bom. Talvez o único homem realmente bom que ela já tinha conhecido. E fez isso porque teve medo demais de questionar, orgulho demais para escutar, e convicção demais de que confiança era fraqueza. Na manhã seguinte, Sofia descobriu que o prédio abandonado ia ser demolido. A prefeitura tinha aprovado o projeto de revitalização do quarteirão inteiro. Os avisos tinham sido colados 48 horas antes. Os moradores tinham 2 dias para evacuar.
As crianças tinham 2 dias para achar outro esconderijo. Quando ela olhou os planos de desenvolvimento, o logo da empreiteira fez o estômago dela cair. Era a mesma empresa que fazia a manutenção ruim na Mendes Dinâmica. A mesma que o Cláudio Vargas empurrava os contratos. O projeto era uma parceria, e enterrado na papelada tinha o nome da Mendes Dinâmica. Investidora menor fornecendo equipamento e material. Ela tinha assinado meses atrás sem ler os detalhes. A empresa dela estava ajudando a destruir o único lar que aquelas crianças tinham. Naquela noite, o Caio não voltou pro prédio. Ele ficou do lado de fora, vigiando enquanto os funcionários da prefeitura colavam os últimos avisos. As crianças estavam apavoradas. O Léo tentava organizar as poucas coisas, enfiando tudo em sacos plásticos. A Maitê chorava baixinho. O Theo andava de um lado pro outro como animal enjaulado. O Enzo não soltava a perna do Caio. Eles vão separar a gente. O Léo falou, a voz falhando. Vão colocar a gente em lugares diferentes. Caio ajoelhou, tentando passar uma calma que ele não sentia. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas os dois sabiam que ele não tinha base legal. Ele não era guardião legal. Não tinha direitos parentais. Se as autoridades achassem essas crianças, elas iam ser separadas. Processadas num sistema que já tinha falhado com elas uma vez. Sofia chegou logo depois do pôr do sol. Saiu do carro com um casaco caro e um envelope na mão. Eu posso ajudar. Eu posso pagar um hotel. Eu posso. O Léo se colocou na frente das crianças menores, corpo defensivo. A gente não quer seu dinheiro. A hostilidade na voz dele cortava. Você é quem demitiu ele. Você é a razão de tudo estar pior. Caio se levantou, pôs a mão no ombro do Léo. Tá tudo bem. Ele olhou para Sofia, sem raiva nenhuma no rosto. Só cansaço. Você não consegue consertar isso com dinheiro, dona Sofia. Essas crianças já foram machucadas por gente que achava que sabia mais. Gente que tomava decisão sem entender. Dinheiro não muda isso. Sofia sentiu algo rachar dentro do peito. Então o que você quer de mim? A resposta do Caio foi simples e arrasadora. Eu quero que você veja eles. Realmente veja eles. Não como problema para resolver ou dedução de imposto. Como pessoas. Enquanto a Sofia tentava entender as consequências das próprias ações, o Cláudio Vargas estava se mexendo para eliminar qualquer ponta solta. Ele começou uma campanha de boatos na fábrica, espalhando que o Caio roubava material e usava para alguma operação ilegal. Quando a Vivian Colli, diretora de comunicação, apareceu no escritório da Sofia com prints dos grupos internos da empresa, Sofia viu como a narrativa tinha virado rápido. CEO Mole deixa criminoso sair livre. Mendes protegendo o ladrão. Valdir Souza ligou em menos de 1 hora. É exatamente isso que eu temia. Você está fazendo a empresa parecer fraca. Mas a Sofia não era mais a mesma pessoa de 48 horas atrás. Ela mandou a Vivian ignorar os grupos. Falou pro Valdir que ia resolver. E aí fez o que devia ter feito desde o começo. Mandou uma auditoria completa nos dados dos sensores da noite da demissão do Caio. Queria os logs originais, não o relatório resumido que o Cláudio entregou. A Ingrid Walsh, a advogada da empresa, trouxe a notícia pessoalmente. Alguém editou os arquivos. Os dados originais mostram vários alertas de segurança que foram silenciados de propósito. Caio Ferreira não sabotou nada. Ele evitou uma falha catastrófica. A expressão da Ingrid era séria. Se a linha tivesse continuado, podia ter explodido. Pessoas podiam ter morrido. E se isso vazar, vamos ter investigação da agência reguladora, processos, até acusações criminais. Sofia ficou olhando para os logs sem edição. Todos os alertas que o Caio tentou reportar estavam lá. Todas as violações de segurança que o Cláudio ignorou. Quem editou os arquivos? A Ingrid puxou os registros de acesso. Cláudio Vargas. A raiva que tomou a Sofia foi diferente de tudo que ela já sentiu. Não era a fúria fria de uma CEO protegendo a imagem da empresa. Era a raiva quente de quem foi usada como arma contra um homem inocente. Ela tinha sido manipulada. O Cláudio tinha dado exatamente a história que ela queria ouvir. A história que justificava a visão de mundo dela. Não confie em ninguém. Mostre força. Corte os elos fracos. Ela chamou o Cláudio pro escritório. Ele entrou confiante, esperando elogio por ter resolvido o caso Caio Ferreira tão limpo. Sofia deixou ele sentar antes de fazer a pergunta. Por que você editou os logs dos sensores? Ela viu a cor sumir do rosto dele. Viu ele calculando as opções. Ele foi de negação. Não sei do que você está falando.
Sofia virou o notebook para ele ver os registros de acesso. Explica isso. O rosto do Cláudio endureceu. Tá bom. Quer a verdade? Caio Ferreira era um risco. Ele questionava toda decisão, atrasava a produção, custava dinheiro. Eu fiz o que você era mole demais para fazer. Protegi os interesses da empresa. A voz da Sofia era gelo. Você falsificou registros de segurança. Colocou vidas em risco. E usou mim para encobrir. O Cláudio se inclinou para frente. E o que você vai fazer sobre isso? Se você expuser, a empresa inteira cai. Preço da ação despenca, investigações, processos. Você perde tudo. Ele sorriu. E foi um sorriso feio. E eu preciso que você me cubra. A gente sai limpo. Mas a Sofia já tinha tomado a decisão. Sai. Você está demitido. E eu vou entregar as provas para as autoridades. O confronto com o conselho aconteceu no mesmo dia. Sofia entrou na sala de reunião com a Ingrid do lado, carregando uma pasta de provas. Valdir Souza já estava sentado junto com 3 outros conselheiros. Eles pareciam impacientes. É bom que seja importante, Sofia. Ela apresentou as provas. Os relatórios falsificados, as violações de segurança, o esquema do Cláudio com a empreiteira de manutenção, a exposição financeira do conselho se isso vazasse. Precisamos nos reportar voluntariamente para as agências reguladoras. Ela disse. Precisamos implementar reformas imediatas de segurança. E precisamos consertar isso. O rosto do Valdir ficou vermelho. Se fizermos isso, estamos admitindo culpa. Os processos sozinhos vão nos afundar. A ação vai cair. Você sai em uma semana. Os outros conselheiros balançaram a cabeça. Eles já estavam fazendo as contas. Escândalo. Perda de confiança dos investidores. Possíveis acusações criminais para os executivos. Sofia sentiu as mãos tremerem, mas a voz ficou firme. Então me demitam. Mas eu não vou enterrar isso. Valdir se levantou. Você está tomando uma decisão emocional. Isso é por causa daqueles meninos de rua, não é? Você está jogando fora a empresa que seu pai construiu por um homem que você demitiu e uns pivetes da rua. A voz dele pingava desprezo. É exatamente por isso que mulher não serve para liderança. Você deixa o sentimento atrapalhar o julgamento. Por um segundo a velha Sofia quis ceder. Queria se proteger, ficar quieta. Mas aí ela pensou no Caio ajoelhado naquele prédio destruído. Fazendo curativo no joelho da Maitê, ensinando conta pro Theo, abraçando Enzo quando o pesadelo vinha. Pensou num homem que sacrificou tudo, inclusive a reputação, para proteger crianças que não tinham nada. Me demitam se quiserem. Ela disse. Mas eu não vou vender minha consciência para manter um cargo. O conselho votou 3-2. Suspensão temporária da autoridade executiva até investigação completa. Sofia saiu daquela sala sabendo que talvez nunca mais voltasse como CEO. A mídia ia crucificar ela. Os investidores iam fugir. Tudo que ela construiu ia desmoronar. Mas pela primeira vez em anos, ela conseguia respirar. Ela foi pro prédio abandonado naquela noite para contar pro Caio o que tinha feito. Mas quando chegou, sentiu cheiro de fumaça. As chamas já subiam pelas paredes, laranjas e famintas, alimentando madeira velha e podre. As pessoas gritavam. Ela conseguia ouvir as crianças lá dentro. O Caio já estava lá, correndo em direção ao fogo. Sofia segurou o braço dele. Você não pode entrar aí. Ele se soltou. Eles estão lá dentro. Puxou a camisa para cobrir a boca e sumiu na fumaça. Sofia ficou parada uns 3 segundos antes de o cérebro acompanhar o corpo. Ligou pro 193, gritando o endereço no telefone. Depois correu atrás dele. O calor sufocava. A fumaça queimava os pulmões. Mal conseguia ver no meio da nuvem preta densa. Mas conseguia ouvir a voz do Caio, calma e mandando. Usando o treino de segurança. Léo, fica baixo. Maitê, cobre a boca. Ele andava pelo prédio como se tivesse decorado o layout, guiando as crianças pro saída de emergência dos fundos. Sofia encontrou a Maitê tossindo perto de uma viga caída. Pegou a menina e puxou pro som da voz do Caio. O Theo passou tropeçando, segurando Enzo. Caio tinha o Léo pela mão, arrastando ele pela fumaça. Eles saíram pela porta dos fundos no exato momento que parte do teto desabou atrás. Lá fora eles desabaram no asfalto, engasgando atrás de ar. Os bombeiros chegaram, sirenes uivando. Os paramédicos correram com máscaras de oxigênio. O casaco caro da Sofia estava destruído, coberto de fuligem e cinza. As mãos dela estavam queimadas. Ela não ligava.
Ficava olhando pro Caio, que segurava o Enzo e contava as cabeças para ter certeza que todo mundo tinha saído. Caio olhou para ela, o rosto riscado de cinza, e disse algo que ela nunca esqueceu. Você podia ter morrido aí dentro. A voz da Sofia saiu rouca da fumaça. Eu já te matei uma vez com minhas decisões. Não ia fazer de novo. Seu Arnaldo, que tinha seguido a Sofia quando ela saiu da empresa em pânico, tinha gravado uma coisa no celular. Pessoas andando em volta do prédio antes do fogo começar. Achou que eram saqueadores. Mas quando mostrou o vídeo pro perito do Corpo de Bombeiros, a investigação mudou de acidente para incêndio criminoso. As pessoas no vídeo trabalhavam para a empreiteira de desenvolvimento, a mesma que o Cláudio empurrava contratos. O fogo era para acelerar a demolição, limpar o sem-teto e apagar qualquer prova de corte de gasto na condenação original do prédio. O Cláudio tinha uma última carta e jogou com maldade. A polícia prendeu 3 pessoas naquela noite. 2 dias depois prenderam o Cláudio. Ele lutou até o carro de polícia, gritando que a Sofia tinha destruído a empresa, que ela protegia criminosos, que os meninos de rua eram só lixo que precisava ser varrido mesmo. A tempestade na mídia foi imediata e brutal. A ação da Mendes Dinâmica caiu 18% em 24 horas. Investidores exigiam respostas. Valdir Souza convocou reunião de emergência do conselho e moveu para tirar a Sofia do cargo de CEO de vez. A votação estava marcada para a segunda seguinte. Mas aconteceu uma coisa inesperada. A Ingrid Walsh tinha compilado provas que tinha. Documentação de toda a violação de segurança que o Cláudio encobriu, todo o relatório falsificado, todo o suborno para fiscal. Ela soltou tudo para as agências reguladoras e para a mídia ao mesmo tempo. A história parou de ser sobre uma CEO protegendo crianças de rua. Virou história de corrupção corporativa. Sobre uma CEO whistleblower que arriscou tudo para fazer o certo. A votação do conselho para tirar a Sofia falhou. Valdir Souza pediu demissão 2 dias depois quando os próprios laços financeiros com o esquema de desenvolvimento vieram à tona. A ação da empresa estabilizou e, devagar e com dor, a Mendes Dinâmica começou o processo de reforma de verdade. Mas a Sofia sabia que consertar corrupção corporativa era só metade do problema. O Caio e as crianças ainda não tinham casa. O abrigo temporário que a prefeitura deu era exatamente o tipo de pesadelo institucional que o Caio tentava proteger elas. O Léo já estava entrando em briga. O Enzo tinha parado de falar. O sistema estava moendo elas do jeito que o Caio temia. Sofia trabalhou com a Ingrid para criar algo diferente. Não um abrigo, não caridade. Um programa residencial com estrutura legal, supervisão transparente, assistentes sociais licenciados e foco em manter as famílias unidas. Do jeito que elas definissem família. Levou 6 semanas para montar. 6 semanas de burocracia, achar o imóvel certo, contratar a equipe certa. O Caio participou de toda a decisão, garantindo que o programa atendesse às necessidades reais das crianças, não o que os administradores achavam que elas precisavam. A Mendes Dinâmica financiou, mas à distância, através de uma fundação sem fins lucrativos separada. Sofia garantiu que o envolvimento da empresa fosse estruturado para evitar conflito de interesse. Colocou conselheiros independentes no comando. Queria que o programa sobrevivesse mesmo se a Mendes Dinâmica não sobrevivesse. O Caio não aceitou o cargo de gestão. Não queria escritório nem título. Pegou o posto de coordenador de segurança e mentor no local. Ia estar lá para as crianças, mas também garantir que o que aconteceu com ele, aquele incêndio 2 anos atrás onde uma criança morreu por equipamento de segurança negligenciado, nunca mais acontecesse. No dia que o centro abriu, a Sofia chegou sem o carro corporativo, sem as roupas de marca que ela usava em eventos públicos. Veio de jeans e blusa simples, carregando sacolas de compra e livros que as crianças pediram. Não para ganhar crédito. Porque o Caio tinha ensinado ela que aparecer era mais importante do que aparecer. O Enzo viu ela primeiro. O menininho que tinha ficado tão traumatizado com o incêndio que não falava há dias. Correu pela sala comum e abraçou as pernas dela. Tia Sofia, você vai ficar pro café da manhã? Sofia olhou pro Caio. Ele estava na porta da cozinha com avental, ajudando o Léo a fazer panqueca. A Maitê arrumava a mesa. O Theo lia um livro no canto, relaxado pela primeira vez desde que ela conheceu ele. Isso não era um final perfeito. Essas crianças ainda tinham trauma para trabalhar. O sistema que falhou com elas ainda estava quebrado. Mas agora elas tinham uma chance. Tinham estabilidade. Tinham alguém que via elas como pessoas, não como problema.
Caio veio andando, ainda com a espátula na mão, e disse a mesma coisa que falou naquela primeira noite no prédio abandonado. Mas agora significava outra coisa. Bem-vinda em casa. Sofia não disse nada. Não conseguia. Porque ela percebeu que o Caio não estava falando só das crianças encontrando um lar. Estava falando dela. A CEO que construiu muros em volta do coração para se proteger da traição. Finalmente encontrou o caminho de volta para algo que perdeu quando o pai morreu. Confiança. Conexão. A compreensão de que força de verdade não é construir barreiras. É construir pontes. Ela ficou sem palavras 2 vezes. Uma quando viu o Caio cuidando das crianças naquele prédio destruído. E agora, parada nesse espaço limpo e iluminado cheio de riso e esperança, ficou sem palavras de novo. Não porque não tinha o que dizer, mas porque finalmente encontrou algo que valia a pena proteger, e que não dava para medir em balanço trimestral nem preço de ação. Caio voltou para a cozinha. O Enzo puxou a mão da Sofia, levando ela para a mesa. Você pode sentar do meu lado, disse ele. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia lembrar, Sofia sentou numa mesa cheia de gente e sentiu que pertencia.